nosso estudo terá a colaboração dos amigos Mara Regina e Tiago Ramos. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, levante a mão que os nossos voluntários nas laterais levarão até você papel e caneta. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que trouxe seu livro, acompanhe. O capítulo é o 28, a página 261, os itens 53 a 56. Por uma criança que acaba de nascer. Por uma criança que acaba de nascer. Prefácio. Os espíritos não chegam à perfeição senão depois de terem passado pelas provas da vida corporal. Os que são errantes esperam que Deus lhe permita retomar uma existência que deve fornecer-lhes por um meio de adiantamento, seja pela expiação de suas faltas passadas, por meio das suas vicissitudes às quais são submetidos, sejam cumprida uma missão útil à humanidade. Seu adiantamento e sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual terão empregado o tempo que devem passar na terra. O encargo de guiar seus primeiros passos e de os dirigir para o bem está confiado a seus pais, que responderão diante de Deus pela maneira com que terão cumprido o seu mandato. Foi para facilitar-lhes a execução que Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais é violada impunemente. Prece para os pais. Espírito que está encarnando no corpo do nosso Filho, seja bem-vindo entre nós. Deus Todo-Poderoso, que o enviaste, seja bendito. É um depósito que nos será confiado e pelo qual deveremos prestar contas um dia. Se ele pertence à nova geração de bons espíritos que devem povoar a terra, obrigado, meu Deus, por esse favor. Se é uma alma imperfeita, nosso dever é ajudá-la a progredir no caminho do bem. Pelos nossos conselhos e pelos nossos bons exemplos. Se cair no mal por nossa causa, por isso responderemos diante de vós, porque não teremos cumprido a nossa missão para com ele. Senhor, sustentai-nos na nossa tarefa e dai-nos a força e a vontade de cumpri-la. Se esta criança deve ser um motivo de prova para nós, que seja feita a vossa vontade. Bons espíritos, que vieste presidir ao nascimento e que deveis acompanhá-lo durante a vida, não o abandoneis. Afastei deles os maus espíritos que tentarem induzi-lo ao mal. Dai-lhe a força para resistir às suas sugestões e a coragem de suportar com paciência e resignação as provas que o esperam na terra. Meu Deus, me confiaste a sorte de um de vossos espíritos. Fazei, Senhor, com que eu seja digno da tarefa que me foi imposta. Concedei-me a vossa proteção, aclarai a minha inteligência, a fim de que eu possa discernir cedo as tendências daquele que devo preparar para entrar na vossa paz. Deus de bondade, uma vez que te aprove permitir ao espírito dessa criança vir ao novo, suportar as provas terrenas destinadas a fazê-lo progredir, conceder-lhe a luz, a fim de que aprenda a te conhecer, te amar e te adorar. Faze pela tua onipotência que esta alma se regenere no manancial das suas divinas instruções, que sob a égide de seu anjo guardião, a sua inteligência cresça e se desenvolva, e a faça aspirar se aproximar cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo seja a brilhante luz que o clareie através dos escolhos da vida. Que ele saiba, enfim, apreciar toda a extensão do teu amor
que nos experimenta para nos purificar. Senhor, lança um olhar paternal sobre a família a qual confiaste esta alma, possa ela compreender a importância da sua missão e faz germinar nessa criança as boas sementes, até o dia em que poderá, por suas próprias aspirações, elevar-se sozinha a ti. Digna-te, meu Deus, atender essa humilde prece em meu nome e pelos méritos daquele que disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes se assemelham. Para os esclarecimentos da leitura, com a palavra os companheiros Mara Regina e Tiago Ramos. Novamente, boa noite. Aos internautas, novamente, boa noite. E nós estamos aqui para conversar. Sempre dizemos, neste momento em que nos encontramos aqui, que estamos dividindo o pouco que sabemos com todos vocês, para reflexão nossa, minha e de vocês. E nos chamou muito a atenção este tópico do Evangelho, quando pede a oração para a criança, para alguém que acaba de nascer. Ficamos refletindo, e já de algum tempo, o quanto que nós ainda precisamos caminhar nesta percepção sutil das coisas de Deus. Por quê? Há um tempo atrás, se conversássemos, e se formos conversar ainda, o nascimento é algo quase comum. É algo considerado normal. Aqui na Terra. Nós não sabemos, ainda não temos a percepção da importância que ocorre naquele momento. Não é uma criança que acaba de nascer. É um espírito que retorna, que lhe foi permitido estar aqui para refazer, para reconciliar, para cumprir uma possível missão. Nascendo em lar, favorecido ou menos favorecido, é um espírito em evolução. Muito bem, nós sabemos, todos que estamos aqui, vocês que estão agora nessa casa, tenho quase certeza que na sua grande maioria sabe que está numa casa que elabora a doutrina espírita, que por sua vez trabalha com várias reflexões, entre elas estudos sobre a reencarnação. A importância da prece, a importância da oração. Nós não precisamos nos estender muito a respeito disso. Muito se tem falado a respeito da oração, principalmente nesse último capítulo, onde são dirigidas orações em todos os sentidos, todas as pessoas, enfim, em todos os momentos da nossa vida, sem deixar de frisar que a oração é o contato espontâneo com o mais alto, que não pede muito rebusco,
como diz Jesus, entre no seu quarto íntimo, aqui. Não importa onde eu esteja. E se ligue. Aí sim faz a diferença. O magnetismo das nossas energias, advindos do coração, do nosso sentimento melhor, é que vai alcançar o que se pede. Será analisado? Sim. Nós somos indisciplinados, a lei divina não. Então é de acordo com a nossa capacidade até de pedir, de agradecer. E quando nós falamos neste momento aqui, e vamos buscar as informações com relação a esta criança que acaba de nascer, como diz Jesus, lá em Marcos tem o versículo dele, que é o 10, 13 a 16. Deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que lhe assemelham. A criança, antes de tomar ciência, consciência, acima de tudo, do que é estar aqui na Terra, ela nos transmite alegria, simplicidade, humildade. Analisemos, observemos o caminhar de um bebê na sua trajetória. Os períodos de evolução pela qual ela vai passando. Por isso, Jesus nos disse que deveríamos nos assemelhar. Ele não diz que o evangelho é para elas, mas para nós que precisamos ter o coração aberto ao seu evangelho, aquilo que ele pede, que é a nossa transformação íntima. E buscando algumas leituras, nós nos lembramos que nas obras de André Luiz, quase que de forma geral, ele experiencia, quando, se vocês leram, ou se vão ler, vão perceber que André Luiz, ele foi convidado a fazer estágios com equipes espirituais. E ele foi repassando a sua vivência. E sempre reforçando o que os amigos espirituais lhe diziam. O processo da reencarnação. Preparar um espírito para reencarnar não é simples. Nós já o recebemos aqui, pronto, né, Tiago? É uma criança. Nós não sabemos muito pouco, digo por mim, o que está nesse mecanismo de chegada desse espírito. Todo o processo dele, a história passada. Porque, detalhe, se estamos no mundo de provas e expiações, é porque a gente não é bonzinho, a não ser os missionários. No mais, nós estamos nos nossos conflitos a serem educados, vamos dizer assim. E os amigos espirituais vão narrando ao André Luiz todo o mecanismo, não só das tendências más ou boas, não, mas o mecanismo, inclusive físico, a família que ele vai estar.
os vínculos que ele tem. Inclusive, se é criança com deficiências maiores, segundo nos relata Divaldo, as mães em sono são levadas e conversado com elas, se elas aceitam aquela missão. Gente, olha a importância da prece. Eu não preciso orar só para mim, muito pelo contrário. Nos exemplos de Jesus, a gente abarca toda a comunidade no mundo, para que tenhamos esses renascimentos aqui com tranquilidade. E nós temos os missionários, e eu quero convidar a vocês, agora, aproveitando a deixa do capítulo, para conhecer a nossa evangelização. Por quê? É um aliado enorme. E aí eu posso falar com vocês de experiência própria. Porque eu vivi muitos anos e agora ainda estou na casa. É compromisso. Alguma coisa lá atrás não foi bem resolvida para mim. Eu tenho certeza. Porque não me foge. Então a casa oferece a evangelização espírita, o DIGE, Departamento de Infância e Juventude. Venham conhecer a criança como fala aqui para nós, no próprio Evangelho, que é educada, orientada, ela tem uma base fortalecida na formação da sua personalidade. A gente oferece tanta coisa para os filhos. Por que não? Porque esse presente é que vai ficar. E esse presente de hoje refletirá no futuro, inclusive com os próprios pais. Quando nós entendemos que respeito, que valores, às vezes aparentemente perdidos por aí, subsistem e estão no código de ética e moral cristão. Organizado não, mas trazido por Jesus, que foi a sua grande missão aqui. A nossa evangelização tem por, digamos, patrono Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo foi um grande professor em Sacramento. Desde jovem, ele foi um missionário. Tem na internet, quem quiser conhecer. Desencarnou cedo. Teve um processo social na sociedade fantástico. E por ele ser um grande pedagogo, por ele ter conhecimentos de áreas que ele estudou sozinho, línguas diferenciadas, ou seja, um espírito de estirpe. E ele nos traz uma reflexão, eu não trouxe toda para vocês, já, tá? Eu não trouxe todas para vocês, porque ela não é tão grande, mas o importante é que disse o seguinte, olha, ao pedir Jesus que as crianças se aproximassem dele, esta ação alberga uma amplitude de significados. Muito bem. Aí vem dizendo o seguinte, Jesus, através do médium Dr. Tomás Novelino, para Eurípides, a mensagem de Eurípides vem dizendo o seguinte, olha só,
Eurípides, em 1990, essa mensagem. Sabei que está chegando a hora do preparo para a recepção dos prepostos da espiritualidade, que vêm descer ao plano terreno no desempenho de tarefas nas lides do Espírito de verdade. Portanto, estai apostos, amigos, desenvolvei por toda parte, à luz da doutrina espírita, estas instruções às crianças, aos moços, aos homens, a fim de que as hostes do Senhor desçam ao plano terreno, num ambiente onde possam receber instruções, luzes e conhecimentos para o preparo de sua tarefa, da sua responsabilidade e até da sua missão na terra. O lar é o grande receptor dos espíritos. A família, minha gente, continua e será sempre a nossa base. Se ela tem formato X, se ela tem formato Y, não está e nem somos capazes de julgamento. Nós nascemos onde precisamos e temos que fazer a diferença. Se queremos uma sociedade de paz, se queremos homens mais éticos, mais probos, seres humanos mais responsáveis, onde o ser será privilegiado ao ter. Hoje é o contrário, né? Hoje, o importante é ter, que vai ficar aí. É claro que o ter tem importância para a sua manutenção. Mas não nos esqueçamos que um lar fortalecido no Evangelho de Jesus, a criança recebida, tenha essa consciência de orientar, de ser o primeiro orientador daquele ser em evolução e o que eu quero para ele. Abrindo um pouco o Evangelho de Marcos, nos diz o seguinte: podemos dizer que as nossas crianças precisam do alimento espiritual quanto o do corpo. A nossa mente precisa ser alimentada. E o que é que nós estamos levando às nossas mentes, aos nossos jovens? Que tipo de informação nós estamos levando aos nossos jovens? É só observar. É preciso que os pais sejam os primeiros a darem o exemplo da busca pelo aprendizado da boa nova, não apenas em questões teóricas, mas sobretudo na prática diária, para que elas não interiorizem atitudes de egoísmo e torpeza, os dois grandes males que nos trazem os amigos espirituais, que nós temos que vencer: egoísmo e orgulho. Uma vez que é no lar, ou melhor, deveria ser no lar evangelizado, o locus, o lugar que proporcionaria à criança a consciência cristã de fato. Não importa, gente. Deus é um só. Se não me engano, no livro Missionários da Luz, o companheiro Aulus fala para André Luiz, e esse livro, há quanto tempo, né? Diz que um dia nós teremos uma religião cósmica. Ainda não temos, nós somos tribais. Nós temos tribos, nós ainda não desligamos das tribos. Deus é um só.
Mas não importa onde eu esteja, aonde eu busquei a minha fé, o importante é levar conscientemente a informação do Cristo, que acima de tudo não escreveu nada, ele exemplificou. Então, fica o nosso convite carinhoso para que vocês estejam conosco, conhecendo a evangelização aqui do Jesus de Nazaré, que se realiza aos sábados de 16 às 17h30. Conheçam. A gente precisa conhecer para poder apreciar, ou não. Eu agradeço muito a vocês e vou passar para o Tiago, porque senão ele fica sem fala. Gente, boa noite. Satisfação para a gente poder estar aqui, né, discutindo um pouquinho sobre essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né, um dos últimos capítulos do Evangelho, onde o Kardec traz uma coletânea de preces. Então, todas as quartas aqui, já há algum tempo que a gente está falando sobre essas preces, né, diversas preces para diversos espíritos, e essa prece que nos coube, né, conversar um pouquinho aqui hoje, é onde o Kardec faz, né, uma fala de fazer uma prece para uma criança que acaba de nascer, né, para um espírito que acaba de retornar para o mundo encarnado. Por isso que no prefácio, né, dessa prece, ele vem falar um pouquinho da necessidade da encarnação, né, não da reencarnação, também está incutida, mas ele fala da necessidade da encarnação, que é a necessidade do espírito passar pelo corpo físico. Porque uma das questões que pode surgir para a gente é essa: por que eu não posso evoluir no mundo espiritual? Principalmente depois que a gente encontra o Espiritismo, a gente fica assim, mas esse negócio aqui a gente sofre demais, é tanta aperto que a gente passa na vida, né? Agora, aqui para frente, eu quero ficar no mundo espiritual, vou aprender a fazer curso lá, vou ficar de lá, muito mais tranquilo. E às vezes a gente pode passar por isso pela nossa cabeça. Por que não evoluir apenas no mundo espiritual? E o Kardec, esse prefácio, ele, né, lógico, de uma forma breve, ele vem falar dessa necessidade do homem passar pelo corpo. Tanto que na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, né, a necessidade da encarnação, não é reencarnação, os Espíritos vêm falar assim: Deus vos impõe a encarnação. É imposição. Não tem que querer. Mas cadê o livre-arbítrio? Meu amigo, quando você é imaturo e uma criança, você ainda não tem poder de decisão. Então alguém tem que decidir por você. Então é uma imposição passar pelo corpo. Só que com o tempo a gente começa a entender que é benéfico, né? É bom para o espírito ter que passar pelo corpo. Porque ele nos dá um up, né? Ele dá um motivador que só estando no mundo espiritual a gente não tem. Eu gosto de citar um exemplo que é o seguinte: se você vivesse só no mundo espiritual, é como se você vivesse apenas a vida psíquica. Você não vai para a prática. É apenas a vida psíquica. É apenas o desejo, é apenas as determinações, é apenas o pensamento que rege. Então, por exemplo, quantas pessoas aqui já pensaram e já desejaram e já quiseram, com todas as forças, começar a dieta na próxima segunda-feira de manhã? Quantas pessoas aqui já falaram para si mesmas: semana que vem eu começo a atividade física? E você tem uma determinação aqui no pensamento. Aí chega na segunda-feira, não vai ser nessa, né? Eu falei que era segunda-feira, mas não falei qual. Jogo para segunda-feira que vem. E a gente vai prorrogando, e a gente vai procrastinando. Por quê? Porque você tomar uma decisão no pensamento, no psiquismo, é uma coisa. Você colocar aquilo em prática é outra coisa, completamente diferente. Então, o espírito que apenas toma uma decisão psíquica, que é a vida psíquica por excelência, a vida no mundo espiritual, é uma coisa. Então você chega lá, você tem uma noção geral da vida. Nossa, é isso que eu tenho que fazer. Vou chegar lá e vou amar todo mundo. Vou perdoar todo mundo. Vai ser uma beleza essa existência. Aí você vem. Nossa. Aí você chega aqui e começa a reencontrar com o pessoal. Aí você começa a reencontrar com o pessoal que te traiu. Você começa a encontrar com o pessoal que puxou seu tapete. Você começa a encontrar com aquele pessoal que te fez mal, que matou, que roubou, que geralmente está dentro da sua casa.
Geralmente está dentro da sua casa. Aí a gente começa a encontrar com esse pessoal e a gente cai. Porque a determinação psíquica é uma, mas colocar em prática é outra. Quer entender isso de uma forma bacana? Livro, se não me engano, Os Mensageiros, um capítulo chamado Os que Dormem. Os que Dormem. Você vai ver lá espírito que está há 700 anos parado, deitado numa maca, num processo de monoideia, numa cristalização mental. Ele matou alguém, ele suicidou, ele fez ele cometeu um ato que feriu enormemente a sua própria consciência e ele cristaliza nesse processo, ele paralisa. É igual nós, quando você comete algo que você sabe que não deveria ter cometido, e na hora que você deita na sua casa, seu pensamento vai para aquilo. Assim que você deita na sua casa, você põe a cabecinha no travesseiro, seu pensamento voa até aquilo que você fez. Nossa, não devia ter feito isso. Isso no mundo espiritual é 100 vezes a mais, exponencialmente. Então, ou seja, o espírito ele paralisa numa cristalização. Então você vai ver espírito lá que está há 700 anos. Esse espírito é determinado para ele, imposto à encarnação. Porque senão ele não sairia dessa monoideia. É imposto a encarnação. Então ele tem que vir. Então tem espírito que chega pra gente e fala assim, eu não pedi para nascer. O pior de tudo é que tem caso que é verdade. Realmente ele não pediu para nascer. Ele queria ter ficado no mundo espiritual se ele pudesse. Mas às vezes foi imposto para ele vir. Às vezes foi imposto para ele vir. Então, o corpo, ele nos traz motivações que só o espírito não tem. Por exemplo, todo mundo aqui, querendo ou não, a evolução biológica te deu isso? A evolução biológica te deu isso. Todos nós aqui, mais ou menos 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, ganham uma descarga de adrenalina no corpo, uma descarga de cortisol no corpo. Meu amigo, não adianta você dar uma ordem para você e falar assim, não, eu não quero liberar adrenalina. Não adianta. Isso a evolução nos deu, que é para fazer o quê? Te dar ânimo para você levantar da cama de manhã. Então isso, a glândula pineal, né, através do circadian, faz isso, ela libera hormônios. Quando você está no mundo espiritual, você não tem isso. Quando você está no mundo espiritual, você não tem isso. Então a gente está aqui para ganhar hábito no mundo corporal. O camarada quer pegar o hábito de acordar de manhã, todo dia, ele quer pegar o hábito de acordar cedo e trabalhar. E ele não dá conta. Ele vai, porque tem que ir arrastado, mas ele não pega o hábito. E ele chega no mundo espiritual. Você acha que ele é obrigado a acordar de manhã para ir trabalhar? Não. Se ele quiser ficar deitado em berço esplêndido, ele fica. Por quê? Porque nós estamos aqui no corpo para pegar o hábito. Por isso a necessidade de passar pelo corpo. Por isso a necessidade da encarnação. Então o Kardec no prefácio, ele vem falar disso. Porque a nossa caminhada evolutiva, gente, é uma perda de matéria. A caminhada evolutiva do espírito é uma descorporificação. Nós estamos aqui para tirar corpo, para perder corpo. É uma descorporificação. Tanto que na hora que você chega num estágio que a gente chama de espírito puro, o que é o espírito puro? É porque ele não tem corpo. Isso é um espírito puro. Porque o corpo mostra para ele e dá imposições. Exatamente. E às vezes o corpo perispiritual, que é o perispírito, na medida que ele vai evoluindo, ele também perde o corpo perispiritual. Fica só o espírito. Ápice da evolução. Perde de vista. Mas ele perde o corpo perispiritual também. Então, ou seja, a nossa caminhada é perder corpo. Porque o corpo me revela algo sobre mim que eu não quero olhar. Todo o processo que Deus nos faz, a didática de Deus, é fazer de uma forma que revele para o espírito aquilo que o espírito não quer enxergar nele mesmo. Então você vem com um corpo que te traz uma limitação que fala sobre você. Você vem com um corpo que você gostaria, você sabe na sua cabeça que você gostaria, por exemplo, de ser um lutador de sumô. Vamos supor que você teve várias encarnações no Japão e você é um exímio lutador de sumô. Aí você vem num corpo franzininho, que nem eu. Tem como ser lutador de sumô? Não tem jeito, meu amigo. Não tem jeito. Porque o corpo nos traz limitações que é para aprendizagem do espírito. Estou dando um exemplo, né, simplório. Cada um analise as suas próprias limitações corporais e vai começar a compreender onde errou na lei de ação e reação. Porque é isso que o corpo nos revela. Então, nós vimos para o corpo físico, porque ele nos revela sobre nós. Mesmo quando a gente tem resistência de saber sobre nós, a nossa família nos revela. Por exemplo, a Mara falou que da importância que é a encarnação. É tão importante que existe um livro do Chico Xavier, que é um livro que é
totalmente determinado, né? Ele tem o objetivo de ser uma cartilha para ensinar o espírito quando ele vai reencarnar. Provavelmente vocês conhecem, é um livro chamado Pensamento e Vida. Pensamento e Vida, vai lá no Pensamento e Vida e lê o prefácio dele. Na hora que você for ler o prefácio dele, vai ter escrito assim, um amigo, isso é o Emmanuel falando, um amigo pediu para que a gente enviasse, se a gente tinha uma cartilha para ensinar o espírito como que ele deve se portar na encarnação, como que ele reencarna. Aí o Emmanuel contando, lembrei que nós temos uma cartilha falada que ensina para esses espíritos que estão no trânsito para o berço. Ou seja, você está no mundo espiritual fazendo um curso para poder reencarnar. Tem esse livro, Pensamento e Vida. É só você ler ele. Então existe um curso específico para a pessoa que vai reencarnar. Tal a importância desse momento. Então o camarada vai reencarnar. Tem que fazer prece. A gente pensa assim, às vezes a gente fala que é engraçado, a gente acha que é engraçado. Não, mas como é que o Kardec ensina a fazer prece para uma pessoa que vai reencarnar? Para que isso? Às vezes a gente pode pensar, né, uma perda de tempo, vai ensinar a fazer prece para a pessoa que vai reencarnar. Por que é necessário, gente? Porque esses meninos que vêm através de nós, você olha para aquele menino, para aquela criança, você pensa assim, nó, que inocência. Oh, meu pai. Aí o Kardec, no livro dos Espíritos, os Espíritos falam sempre para o Kardec, não sabeis o que guarda a inocência de uma criança. Não sabeis, porque aquilo é um espírito milenar. É um espírito milenar que, por um determinado momento, passa por aquele corpinho frágil, que é para a gente olhar e nos enternecer. Mas é um espírito profundamente endividado, conosco e nós com eles. Então tem que fazer prece, porque tem que ter ajuda. Se não tiver ajuda para passar por uma fase dessa, é complicado. E na hora que você pega essa prece aqui, é engraçado que ela é uma prece para os pais. É uma prece para os pais. Ou seja, para os pais terem serenidade para educar o menino. É uma prece que é determinada para a criança que vai renascer, mas na verdade ela é objetivada para os pais terem tranquilidade e serenidade no processo educativo. Porque, meu amigo, a responsabilidade de você ter a guarda de um espírito que é de Deus, passando por você para você educá-lo, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, ou seja, nós temos que fazer prece para a gente elevar o nosso padrão vibratório e aprender e saber o que a gente deve fazer. Porque o processo educativo não é fácil. Não é fácil. Você educar um espírito que já tem uma bagagem milenar, não é fácil. E tem criança que é mais complicada do que as outras. A gente sabe disso. Né? Tem criança que é... Minha irmã mesmo costuma brincar comigo. Minha irmã tem 2 menininhas, mas elas são daquele tipo. Né? E a minha irmã vira para mim e fala assim, Tiago, me explica aquela frase quando Jesus falou assim, deixai vir as minhas criancinhas, ou que o reino de Deus é semelhante às crianças. Aí ela fala assim comigo, se o reino de Deus for semelhante às criancinhas, eu não quero ir para lá não. Porque essas meninas é fogo. Então tem criança que a gente sabe que é complicado. Então, ou seja, nós temos que elevar o nosso padrão para a gente ter discernimento como educar. E aí Deus nos ajuda numa questão. Deus nos ajuda numa questão. Que ele faz assim, olha, esse espírito ele é milenar. Ele tem uma bagagem que é dele. Só que eu vou dar uma ajudinha. Eu vou dar uma ajudinha para você nesse seu processo educativo. Sabe qual é essa ajuda? Sabe quando você briga com alguém por falta de comunicação? Simplesmente você brigou com alguém porque um falou uma coisa, o outro falou outra coisa. Se a gente sentasse e tivesse 5 minutos de conversa, a gente resolveria. E às vezes a gente fica dias, semanas, meses de cara virado. Coisa que 5 minutos de conversa. Tudo que você mais queria, às vezes, era falar assim, nossa, se aquela pessoa sentasse e me ouvisse, né, de forma aberta, durante 5 minutos, a gente resolveria essa situação. Já tiveram essa experiência? De você querer que a pessoa só sentasse e te ouvisse? Eu, pelo menos, já tive várias. Os espíritos, Deus fala assim pra gente, você tem um problema com esse espírito aí, vai vir através de você. Beleza? Beleza. Tá, ele é um espírito que tem uma bagagem milenar. Concorda? Concordo. Só que eu vou te dar uma ajudinha. Esses 5 minutos de conversa que você precisa de ter com ele, que ele vai estar totalmente à sua disposição para ouvir o que você tem a dizer, você vai ter 10 anos. Esses 5 minutos de conversa equivalem a 10 anos, que é a primeira e a segunda infância. Porque o Kardec pergunta assim,
Que modificação que se dá no espírito quando ele entra na adolescência, ou melhor, quando ele sai da adolescência? Aí os espíritos respondem assim para ele: é porque nessa fase ele retoma as suas tendências passadas. Quer dizer que até a adolescência fica em latência as suas experiências passadas. Quer dizer que até a adolescência fica adormecido aquilo que o espírito traz da sua bagagem anterior. Por que fica adormecido? Porque ele precisa de ser influenciado pelos pais durante esse período. Então é o período ideal, nos colocam os espíritos, para a gente influenciar as crianças que vêm através de nós, porque eles estão abertos para ouvir. E na hora que eles ouvem os seus conselhos, as suas determinações, levar eles para a evangelização, na hora que chega a adolescência, ele começa a entrar num conflito. Então ele entra no conflito da adolescência, é para entrar em conflito mesmo, porque ele vai entrar num conflito assim: nossa, mas minha bagagem interior fala que eu tenho que passar por cima do outro para eu conquistar o que eu quero. Não preciso de respeitar. A minha bagagem me fala isso. Só que aí ela fala assim: não, mas meu pai me ensinou que eu não devo. Aí ele entra em conflito. Dilema moral. É para isso mesmo. É para depois desse período da infância, você ter ensinado coisas boas, e na hora que ele retornar com essas tendências, ele entrar num dilema moral. Aí é ele que decide. Mas nós temos a obrigação de passar para eles esse dilema moral. Então, olha que bacana. Os pais fazem a prece aqui, só que eles fazem uma prece que é para eles mesmos. É para eles mesmos executarem. Então, olha o que o Kardec coloca aqui. Ó. Deus de bondade, os pais fazendo uma prece. Uma vez que te aprouve permitir ao espírito dessa criança vir de novo suportar as provas terrenas destinadas a fazê-lo progredir, concede-lhe a luz a fim de que aprenda a te conhecer, te amar e te adorar. Eu pergunto para vocês, quem que vai ensinar para o filho a conhecer Deus? Quem que guarda a missão de fazer com que o filho ame Deus? Quem que guarda a missão de fazer com que o filho comece a adorar Deus? Os pais. Então aqui você está fazendo uma prece que é para você mesmo cumprir. É como se você fosse um coordenador de um local e você determina uma ordem que é para você mesmo ir lá e cumprir. É a mesma coisa. Então você faz uma prece para Deus, mas dizendo assim: sou eu que vou fazer isso aqui, pai. Eu estou fazendo a prece só para ver se me ajuda um pouquinho a como que eu vou fazer. Você pega o Pensamento e Vida, o Emmanuel fala assim: os pais são a primeira imagem de Deus para os filhos na Terra. Então, os pais é que têm esse papel de dar esse exemplo do que é Deus para o filho, para aquele que está vindo. Porque quando o menino começa a ter as experiências, ele é como se fosse, o Emmanuel usa essa imagem, né? É como se ele fosse uma câmera fotográfica que registra as imagens de forma correta. Então o Emmanuel no Pensamento e Vida ele fala assim: olha, a criança ela nasce com uma aparelhagem neurocerebral completamente nova. Isso no Pensamento e Vida tem um capítulo chamado Filhos. Completamente nova, a feição de uma câmera fotográfica. Então, assim como a objetiva, através das suas lentes, capta a imagem de forma correta, assim também a mente infantil, através da visão, da observação, da atenção e da meditação, absorve os reflexos daqueles que o rodeiam. Absorve os reflexos daqueles que o rodeiam. Então, é a nossa função ser esse reflexo para aqueles que estão caminhando com a gente. E, só para a gente terminar, né, tem uma parte que eu achei interessante, onde ele cita aqui no finalzinho uma frase, que ele relembra uma frase de Jesus: deixai vir as minhas criancinhas. E é interessante, na hora que você pega o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o próprio João, aquele que estava lá com Jesus no momento em que isso aconteceu, deixai vir as minhas criancinhas, ele estava lá junto, e ele foi um daqueles que provavelmente estava barrando as crianças para não chegar em Jesus, e Jesus fala: não, deixa vir em mim, deixa vir. Aí João vem no Evangelho segundo o Espiritismo, numa parte, capítulo 8, onde fala dessa passagem, e ele diz assim: nós mesmos viemos para interpretar de forma correta as parábolas de Deus. E ele cita essa frase. E ele fala assim: deixai vir as minhas criancinhas significa o seguinte: deixai vir a mim aqueles que estão nos círculos inferiores. Deixai vir a mim aqueles que estão na ignorância. É isso que significa deixar vir a minhas criancinhas. E aí, por que eu citei essa parte? Porque é interessante que o Kardec ele fala assim, na sua prece: Senhor,
sustentai-nos na nossa tarefa e dai-nos a força e a vontade de cumpri-la. Se essa criança que vai vir através de você deve ser um motivo de prova para nós, que seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque você pega alguém que está planejando ter filhos, todo mundo quer um filho saudável, todo mundo quer um filho que vai ter uma ótima educação, todo mundo quer um filho gentil. Então nós fazemos preces, né, até quando a gente vai desejar para o outro, nossa, que venha com saúde, né, que venha saudável. Então todos nós queremos um filho perfeitinho, tranquilo. E ele fala assim, ele nos dá um tapa de luva, que ele fala assim, se esse filho for para nós um motivo de prova, que seja feita a tua vontade. Porque ninguém pensa que o filho que vai vir vai cometer suicídio aos 15 anos de idade. Ninguém quer isso. E é lógico, a gente está certo de não querer isso. Ninguém já espera que o filho, por exemplo, vai vir com paralisia cerebral. Ninguém espera, por exemplo, que seu filho, na hora que chegar ali por volta de 19 anos, vai ter um surto psicótico. Ninguém espera isso. Ninguém espera que o seu filho, na hora que estiver passando nos 13 anos, vai ter uma depressão profunda, que vai ficar 6 meses de cama. Ninguém espera isso. Ninguém espera que o seu filho caia numa cama e fique lá numa depressão e depois saia pelo suicídio, que tenha decepções amorosas uma atrás da outra. Ninguém espera isso. E aqui é que está a questão. Quando nós não esperamos, nós não preparamos. Porque se eu não espero que meu filho possa passar por isso, eu não o preparo para isso. E se eu não o preparo para isso, na hora que ele passa por uma decepção amorosa, ele cai. Ele frustra, e ele decepciona, e ele deprime. Porque nós não o preparamos. Compreendem? Que é um tapa de luva, essa mensagem do Kardec? Porque ele fala assim para a gente, se for prova para você, meu amigo, que venha, que venha. Então, se esse menino, se ele tiver que passar por expiações, que venha. Porque é o mecanismo dele de expiar, por isso que tem que fazer prece. Para a gente se preparar internamente. Então, se esse menino tiver que passar por essas situações, deixe ele passar. Então, faz essa prece para te asserenar, para que o que vem através de você é o melhor para ele. Se é o melhor para ele, que seja feita a vontade de Deus. Por isso, esse é um ensinamento, mas na verdade é uma luz. É um ensinamento que é uma luz para preparar o espírito para os reveses da vida. Gente, eu gostaria muito de deixar o Tiago falando mais também, porque é um assunto que nos traz assim... nós temos 4 perguntas aqui, que só uma nós vamos passar para o Tiago, porque as 2 eu vou pedir desculpa, porque elas vão se estender, não ficarão sem resposta. Eu vou ver o que eu faço junto com a direção da casa para responder. E quando o Tiago traz toda essa informação, nós podemos resumir numa coisa: amor. Nós não estamos preparados ainda devidamente para todo esse momento aqui na Terra. A lei maior de Jesus é a lei da caridade. Nós ainda somos crianças, porque a criança não conhece. A criança, ela tem ainda o papel de precisar de alguém para direcionar. Nós somos crianças, sim. Nós ainda estamos no início. Por isso a importância da base. Uma base bem feita é um resultado maior. Então, vocês me desculpem, eu vou deixar para o Tiago, que é uma pergunta muito séria. Todas elas são, mas... ele vai responder, porque pelo menos essa aí precisa ficar. Nós gostaríamos de ter mais tempo, inclusive, para esse debate. Mas, infelizmente, não vai dar tempo. Sobre o aborto, gostaria de saber a visão espírita. É permitido o aborto se a mulher for estuprada ou se a saúde e a vida da mulher estiver em jogo? O aborto é o seguinte, a gente fez uma avaliação geral sobre a necessidade da encarnação. Então é como se a gente impedisse o espírito de expiar suas próprias faltas. E às vezes essas faltas têm tudo a ver conosco, com os pais. Então, assim, a gente não vai estender, a gente poderia falar do aborto paterno, o homem que
engravida a menina e vai embora e deixa a responsabilidade para ela. Mas, indo direto ao ponto, na nossa legislação brasileira, é permitido o caso de estupro e é permitido o caso que leva risco de vida para a mãe, na nossa legislação. Para a legislação divina, né, agora vamos para o livro dos Espíritos, é permitido no caso de risco de vida para a mãe. No caso de estupro, não. Porque no caso de estupro também pode ter a ver com uma própria expiação até da mulher. Então, não é permitido no caso de estupro, porque quem que não permite? É o próprio espírito, é a própria consciência. E depois, quando esse espírito continua caminhando, essa mulher vai entender que talvez aquele filho pudesse ser alguém que poderia ajudá-la na sua existência. Então, ela vai entrar num sentimento de culpa. Hoje, na parte científica, nós já temos estudos sérios, científicos, que comprovam, né, que a mulher, por exemplo, que comete aborto, ela tem uma tendência maior a desenvolver câncer de mama, a desenvolver depressão, a ter outros relacionamentos complicados, separações, divórcios. Então, hoje nós já temos estudos científicos que vêm dizer isso. E uma das determinações, né, um dos direcionamentos é porque ela entra no remorso, ela entra num sentimento de culpa. E isso, às vezes, prejudica ela na sua caminhada. Então, os espíritos dizem que apenas em caso de risco de vida a própria mãe. Então, eles falam assim, ó, preserva a vida que já está posta, que é a mãe. Em respeito a quem fez a pergunta, gente, é uma pergunta bastante complexa, que exige reflexão, exige realmente um tempinho maior. A primeira pergunta: quando a criança não corresponde à educação e orientação que os pais dão, qual o caminho? Psicólogo? Casa espírita? A criança guarda a raiva dos castigos e surras que levou? A primeira, aqui, um pouco mais sintético, nós estamos já falando pelos espíritos aqui conosco, tá? Dizendo para nós, espíritos reencarnando como sua última oportunidade, tá ok? A educação, se ela não está correspondendo, vamos avaliar. O nosso filho não é algo que nasceu ali. Ele pode não ter vindo, às vezes, dentro daquilo que nós planejamos. Acontece. Infelizmente. Mas nós somos responsáveis. Então vamos pensar a melhor metodologia para orientá-lo. Eu gosto muito, quem quiser, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos várias informações com relação ao parentesco, etc. E nós temos um psicólogo, Rossandro Klingen, espírita, que eu gosto particularmente muito, porque ele nos traz muitas informações com relação a essa situação dos pais. O psicólogo ajuda? Sim. A casa espírita ajuda? Com certeza, a evangelização está aí, é medicamento. Mas a família tem que buscar aquilo que está faltando. A outra pergunta, né, se a criança guarda raiva, nós teríamos algo a tecer em várias situações, porque fica tudo no psiquismo. Então, a violência leva a algum lugar, o que não quer dizer que às vezes, estou terminando, tá? Que não quer dizer que às vezes é necessário a gente tomar uma atitude mais firme. Jesus não passa a mão na nossa cabeça, não. Ele fala que a gente vai ficar bonitinho, tarará, não. Olha aqui, ó, plantou, colheu. Eu estou sintetizando a pergunta, tá? Me desculpe. Que reflexão podemos ter acerca do nascimento de uma criança provinda de uma mãe viciada, sem família constituída e sem conforto nenhum? Não existe acaso. Nesta situação, temos também uma série de informações advindas aí, que infelizmente são nossas escolhas. Eu sei que não me faz bem,
Eu vou entrar naquela vida, eu tenho uma situação, aí nasce fortuito. Não tem fortuidade no plano divino. Então, nós estamos aqui para amparar uns aos outros. Jesus não condenou ninguém. Veja os evangelhos. Todos. Jesus tomou uma atitude de amor. É por isso que ele fala que o amor vai transformar a terra, o coração do homem. Sinteticamente, gente, me desculpem, tá? Qualquer dúvida, a gente está aqui. Aí, se a gente puder conversar, nos dispomos a isso, tá? Muito obrigada.